Olá, turma! Essa é a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Páginas 157, 158 e 159 do nosso livro didático. Vamos lá? Hoje a nossa atividade é de interpretação de texto. Na atividade 1 fala assim: a história que você leu é um relato pessoal. O relato pessoal conta fatos vividos por quem escreve. O relato que você leu foi feito por Laura Klink. Localize no texto as respostas para estas questões. Letra A. O que chegou perto do barco? Então, teve algo que chegou perto do barco, lá no texto que nós fizemos a leitura. Então, nós vamos responder. Onde as meninas estavam? Então, nós vamos responder aqui do lado local que elas estavam. Quando o fato aconteceu? Então, nós vamos escrever aqui o momento, quando foi que ele aconteceu. Atividade 2. Marque um X no quadradinho com a resposta que indica o que aconteceu no relato. Então, nós vamos ler as frases e vamos ver o que foi que aconteceu nesse relato. Várias baleias atacaram o barco. Muitas baleias rodearam o barco. Uma baleia seguiu o barco. 2 baleias pediram comida. Então, você vai ver qual dessas informações que tem a ver com o texto que nós fizemos a leitura para marcar o X. Número 3. Agora responda. Por que foi dado o título Sopa de Baleia a esse relato? Tem uma razão, né? Nessa atividade nós não temos linha, mas tem um pequeno espacinho aqui que dá para colocar a resposta. Número 4. Desenhe como você imagina o que Laura relatou. Então nós vamos observar no texto o que foi que a Laura contou para nós. E aí desenhar aqui, do seu jeitinho, como você imagina que isso aconteceu. Na próxima atividade, número 6, copie abaixo a frase final do texto. Então, qual foi a última frase que teve no texto? O que você acha que Laura sentiu para escrever essa frase? Fale a sua opinião e ouça dos colegas. Então, você pode colocar a sua opinião por áudio e enviar para nós. Número 7, ligue as imagens à frase que corresponde a cada parte do relato. Depois, marque em cada quadradinho que acompanha as imagens a ordem em que as partes aconteceram. Use os números 1 a 4 para ordenar as cenas. Então, aconteceram muitas coisas nessa história que nós fizemos a leitura. Então, nós vamos ordenar. O que aconteceu primeiro, nós vamos colocar o número 1. O que aconteceu depois, vem o número 2. E assim por diante. E vamos ligar também as frases que cada um dos fatos relata. Então, de acordo com o que nós vamos ler aqui na frase, nós vamos procurar a imagem que corresponde ao que nós fazemos a leitura, para poder ligar. Número 8. O texto que você leu é um relato pessoal. Marque um X no quadradinho com a afirmação que completa adequadamente a frase. Esse texto conta um fato que Laura ela viveu, imaginou ou viu na TV esse fato? É um relato pessoal. Então, o que representa realmente o que aconteceu nesse texto? Ela viveu, imaginou ou viu na TV? E aí, depois que você terminar a sua atividade, compartilhe foto conosco. Aqui nós temos uma organização do que nós fizemos até agora. Leia o esquema a seguir com a professora. O relato pessoal é um texto que narra fatos vividos pela própria pessoa que conta. Então, são fatos reais, né? São coisas que aconteceram com a pessoa e que a pessoa faz a narração dessa história. No relato, Laura diz que havia tantas baleias que não dava para contar. Por que será que as baleias se juntam? Leia o texto. 1 baleia, 2, 3, 4. Conhecida também como baleia corcunda, a baleia jubarte está presente em todos os oceanos, chegando ao Brasil entre os meses de julho e novembro para se reproduzir nas águas quentes dos nossos mares, principalmente em Abrolhos, na Bahia. Elas costumam nadar em grupos pequenos, com média de 2 a 3 animais, mas grandes grupos podem se formar temporariamente durante a colaboração para a captura de alimento ou para a competição entre os machos durante a época reprodutiva. Então, aqui é um texto informativo que conta um pouquinho mais sobre a vida das baleias. Dúvidas? Pode chamar. Bons estudos!